Os 3 primeiros episódios dessa segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, foram promissores na minha opinião. A produção espetacular que funcionou lá na primeira temporada está de volta, e o que não funcionou lá na primeira temporada, eles trabalharam para corrigir, e isso me deixou bem animado. Os personagens estão bem mais interessantes, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar esses 3 primeiros episódios com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E eu sei que eu tô atrasado pra postar esse vídeo, né? Esses episódios já saíram faz 3 dias, só que eu fiquei muito doente essa semana, então eu tava sem condição nenhuma de gravar, mas eu pretendo postar a análise dos próximos episódios, porque sim, teremos análise semanal dessa série aqui, sempre às quintas-feiras de manhã. Então eu peço pra vocês ficarem ligados aqui no canal. Eu ainda nem tô 100%, mas já tô conseguindo falar um pouco melhor, então por isso que eu já tô gravando aqui esse vídeo. E se você gosta de Senhor dos Anéis e você quer acompanhar a minha cobertura dessa segunda temporada, eu peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. A série começou mostrando as forças de Morgoth se reagrupando após o fim da Primeira Era, né? Após a derrota de Morgoth. E é importante ressaltar que tanto Morgoth quanto Sauron, eles são Ainur, eles são seres angelicais, eles são seres imortais, eles não morrem. O Morgoth, ele não morreu, ele foi banido da existência, então ele não pode interferir mais nos problemas da Terra-média, e a mesma coisa com o Sauron. Antes da criação do Anel, o Sauron poderia refazer o seu corpo quantas vezes fossem necessárias, porque quando ele criou o Anel, ele colocou parte do espírito dele ali, né? Porque era um anel que controlaria todos os outros. E por isso que quando ele foi separado do Anel, ele não conseguiu mais manter forma física. Sauron não tinha morrido, né? Ele não morreu. Quando a gente viu a cena lá do primeiro filme A Sociedade do Anel, quando Isildur cortou o dedo fora, ele virou pó e ele deixou de ter forma física, porque sem o Anel, que tinha parte do seu espírito, ele não conseguia, né, manter forma física, mas ele não tinha morrido, né? Ele virou aquele olho lá, mas ele estava bem vivo. Sauron era o braço direito de Morgoth, e com a derrota e o banimento do seu senhor, ele quer continuar os seus planos de dominar a Terra-média, mas ele está tentando fazer através de uma estratégia diferente. Vimos que Adar se importa bastante com os orcs, e ele não queria mandar os orcs, né, os seus filhos, para mais uma guerra onde eles morreriam aos montes. E por isso que ele matou o Sauron, né? Ele acredita que matou o Sauron, mas ele não matou exatamente. 1000 anos se passaram e Sauron aos poucos conseguiu recuperar a sua energia até chegar naquele fatídico momento onde ele conseguiu recompor a sua forma física. E a gente consegue estimar que se passaram mais ou menos 1000 anos por conta das estalagmites na caverna, né, que cresceram bastante. Tem um corte ali e a gente vê que as estalagmites cresceram, né? E essas formações rochosas, elas demoram muito tempo para acontecer. Então passou um montão de tempo mesmo. E por isso que os elfos da Terra-média já nem acreditavam mais que o Sauron ia voltar. Ninguém estava ligando muito para ele, com exceção da Galadriel, né, que continuou insistindo nisso até o último momento. Conhecemos Círdan, um elfo muito importante, e ele é conhecido como o Elfo dos Portos. Eu postei um vídeo aqui no canal 2 anos atrás explicando os povos e as raças da Terra-média. Vou deixar esse vídeo linkado na descrição porque é um vídeo muito atual ainda, então eu sugiro vocês conferirem. Porque eu explico nesse vídeo que quando os elfos despertaram na Terra-média, os Valar os convidaram para viver com eles lá no outro continente, né, na cidade de Valinor, a cidade onde os Valar moram. Só que Círdan, ele chegou atrasado, ele perdeu o barco e ficou para trás. Ele tentou fazer um barco para ir sozinho até o continente de Aman, mas ele recebeu uma mensagem dos Valar dizendo que esse barco não completaria a viagem e que o destino de Círdan era ali, no outro continente, né? Por isso que Círdan continuou vivendo em Beleriand, que era o outro continente, né? Tinha o continente de Aman de um lado, aí o oceano, e o outro continente, o continente de Beleriand. E aí a Primeira Era acabou, Beleriand inteiro afundou, sobrou apenas a Terra-média, e o elfo Círdan ficou vivendo ali no reino de Lindon, né, que é o reino do rei Gil-galad, que é o rei supremo dos Noldor aqui nesse momento. Os Noldor é um clã de elfos muito antigo, mas não precisa se atentar a esse nome agora não. E Círdan ficou vivendo ali, né, nos portos de Lindon, ainda construindo barcos. Ele amava muito o oceano e por isso que ele ficou conhecido como o Elfo dos Portos. E aqui a gente viu o Elrond pedindo para Círdan se livrar dos 3 anéis de poder dos elfos, né? E ele até tenta se livrar. Ele entra ali no barquinho, ele ia
tacar os anéis no oceano para os anéis serem perdidos para sempre, só que o oceano não deixou ele se livrar dos anéis. Aparentemente, o Valar Ulmo mandou uma mensagem para ele, e por isso que ele foi lá e devolveu os anéis para Gil-galad. Lá naquele vídeo que eu explico das raças e povos da Terra-média, eu explico quem são os Valar, eu explico sobre os Númenóreanos, explico sobre os elfos, então eu sugiro bastante vocês conferirem. E o interessante é que Círdan é o único elfo de barba. Vocês repararam? Enfim, Círdan, Galadriel e Gil-galad colocaram os 3 anéis de poder dos elfos, anéis esse que Celebrimbor construiu sozinho e anéis que Sauron nunca tocou, por isso que esses anéis não têm a mácula dele. E assim, a árvore que permitia a presença dos elfos na Terra-média foi salva. Enquanto isso, Sauron tá lá enganando Celebrimbor, dizendo ser um enviado dos Valar, e Celebrimbor acreditou. E aqui eu acho interessante a gente entender um pouquinho da geografia da Terra-média para a gente entender bem esse plot. Eregion é o reino de Celebrimbor, que fica na região de Eriador, enquanto Lindon é o reino de Gil-galad, que fica depois das montanhas a oeste. Então Lindon é muito longe de Eregion. Entretanto, Eregion é muito próximo de Khazad-dûm, Moria, a cidade lá subterrânea dos anãos. E por isso que o Durin conseguiu ir e voltar de lá muito rápido. Celebrimbor também é neto de Fëanor, um elfo lendário que foi responsável por construir as 3 Silmarils, que eram essas esferas que continham a luz da árvore de Valinor. E por conta dessas Silmarils, todas as guerras da Primeira Era aconteceram, sabe? Foi tipo isso. Celebrimbor sempre quis fazer algo tão belo e tão incrível quanto o que o seu avô fez. Por isso que ele está muito engajado na construção desses anéis de poder. Por isso que ele caiu rápido na lábia de Sauron também. Porque ele quer acreditar que o cara é bom. E ele já estando predisposto a aceitar isso, porque ele também tem sua missão pessoal em criar esses anéis, ele é enganado muito mais facilmente. Tem o Balrog vivendo lá, no subsolo, nos fundos de Moria, E na primeira temporada, no final da primeira temporada, a gente viu que esse Balrog acordou. E agora, aqui a gente está vendo as consequências desse despertar. As rochas de Khazad-dûm não respondem mais às cantoras e todo o reino dos anãos está no escuro. Celebrimbor fez um convite ao rei dos anãos para oferecer a eles o que curaria a sua montanha, anéis do poder, que serviriam para curar Khazad-dûm da mesma forma que os anéis dos elfos serviram para curar a árvore. Mesmo Durin IV sendo bem resistente a Anatar e não acreditando muito nele, ao conversar com seu pai, ele fez o que era a responsabilidade dele, sabe? Era o dever dele como príncipe dos anãos. Ele voltou até Eregion e aceitou o presente de Celebrimbor, esse anel do poder para o rei anão. Esse anel o Anatar tocou. Esse anel, diferente dos anéis dos elfos, tem sim a mácula de Sauron, porque esse é o plano dele. Infectar todos os anéis com a sua mancha, para quando ele criar um anel, ele conseguir controlar todos. Sabemos que serão 7 os anéis dos anãos e serão 9 os anéis dos homens, ou seja, Celebrimbor e Anatar vão conseguir confeccionar todos esses anéis antes da Galadriel chegar em Eregion, provavelmente. Após a erupção do vulcão e da criação de Mordor, os Númenóreanos fugiram da Terra-média, bateram em retirada e voltaram para o seu reino com a sua rainha cega e acreditando que Isildur tinha morrido. Os elfos selvagens e os homens da Terra do Sul continuaram ali. Eles não têm para onde fugir, eles só se juntaram ali para se reagrupar e para velar os seus mortos. Arondir, que era apaixonado pela Bronwyn, está muito triste, ele está arrasado e ele se sente responsável pelo filho dela, o Tio. Só que o Tio não quer nada com ele. Os outros homens que sobreviveram à erupção do vulcão se ajoelharam a Adar e o aceitaram como o novo rei das Terras do Sul. Adar queria criar um lugar seguro para os orcs prosperarem. E ele conseguiu, porque agora os orcs conseguem andar ali por toda a região de Mordor durante a luz do dia tranquilamente, porque os orcs não gostam muito de sol, e agora os orcs têm até mesmo humanos os servindo. Mas no final desse terceiro episódio, nós vimos os Ents atacando os homens leais a Adar. E os Ents são criaturas humanoides que a gente viu no filme O Senhor dos Anéis, e eles são os protetores das árvores. Nos filmes, eles resolveram entrar na guerra após eles vislumbrarem o que Saruman estava fazendo com a floresta, após eles verem com seus próprios olhos que Saruman estava matando diversas árvores que eles conheciam. E bem, Adar também está, Aquela erupção vulcânica deve ter destruído diversas árvores e, além disso, os orcs eles estão derrubando árvores desde a primeira temporada. Ou seja, Adar é inimigo das florestas, é inimigo dos Ents, e agora parece que os Ents estão atacando os homens que são leais a Adar. Eles, inclusive, sequestraram o Tio
porque o tio tava lá falando que ele também era leal a Ada. Agora, em Númenor, as coisas não estão indo nada bem. A gente já conversou aqui no canal anteriormente sobre essas duas facções de Númenóreanos, né? Tem os fiéis, que são os Númenóreanos que acreditam nos Valar, que prestam respeito aos Valar, que gostam dos elfos, né? São amigos dos elfos, e tem os Homens do Rei, que são as pessoas que não gostam dos Valar, eles acham injusto os elfos serem imortais e eles não, mesmo eles vivendo tipo 500 anos, muito mais do que um homem comum, e eles detestam, eles abominam os elfos e toda a cultura dos elfos. Enquanto Elendil é um homem fiel, né? Ele é amigo dos elfos, ele respeita os Valar, a sua própria filha não é. Ela é uma mulher do rei e ela ajudou Pharazôn em toda aquela conspiração para usurpar o trono da rainha. Todo mundo que tocou a Palantir teve essa visão da queda de Númenor, que acontece justamente por conta dessa visão de mundo que os homens do rei têm contra os Valar. E quando Pharazôn usurpou o trono, uma águia de Manwë apareceu e eles interpretaram erroneamente que essa águia estava lá por ele. A presença de uma águia de Valinor na coroação de um rei de Númenor é algo muito simbólico, né? É algo muito importante e atesta pela legitimidade daquele rei e pela importância daquele rei também. E essas águias, como eu disse, elas vieram de Valinor. Essas águias são águias de Manwë, o líder dos Valar. Manwë enviou as águias para a Terra-média para ficar de olho nas coisas que estavam acontecendo aqui e reportar para ele. Tipo, essas águias, elas são espiãs do líder dos Valar, Manwë. Só que quando acabou a Primeira Era e quando Morgoth foi banido da existência, os Valar prometeram não se envolver mais nos problemas da Terra-média, porque o final da guerra contra Morgoth foi terrível, o continente inteiro afundou. Então os Valar falaram, cara, não vamos mais nos meter no que está acontecendo lá no outro continente, mas mesmo assim, Manwë deixou as suas águias lá para continuar de olho em tudo que estava acontecendo aqui. E a gente já viu nos filmes, inclusive, que essas águias já ajudaram bastante. Essas águias ajudaram a resgatar o Gandalf, depois que o Saruman deixou ele preso lá no topo da torre de Isengard. E essas águias também resgataram Frodo e Sam após a destruição do Anel. Enfim, o trono de Númenor indo para as mãos de Pharazôn é só mais um passo no destino trágico desse grande reino. E o estranho está lá na sua jornada para encontrar o seu cajado, né? O seu bastão de andar, como ele bem disse. Tá na cara que esse cara é o Gandalf, até porque no final da primeira temporada, aqueles bruxos que estavam o procurando o chamaram de Istar, que é o que o Gandalf é, e agora ele tá atrás de um cajado, porque sem um cajado ele não consegue canalizar direito o seu poder. Eu tô achando interessante a interação entre ele e os hobbits, só que eu acho desnecessário ter todo esse mistério ao redor desse personagem, porque todo mundo já sabe que ele é o Gandalf, sabe? Então assim, ficar tratando ele como um estranho, até agora, sabe, segunda temporada, já podia ter revelado logo, ele lembrar o nome dele, pra gente conseguir ver uma evolução melhor aqui de todo esse plot. Mas é isso, achei bem promissor esses 3 primeiros episódios, e semana que vem, na quinta-feira, estaremos aqui no canal para comentar o 4º episódio da temporada, então espero que vocês estejam aqui comigo e perdão a demora mais uma vez. Coloca aqui para mim nos comentários também o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios. Vou ficando por aqui nesse vídeo, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, compartilha o vídeo com seus amigos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.